Bom, vamos começar agora uma nova matéria, né, que é a parte de ótica, e essa primeira aula é apenas uma introdução. A ótica, do modo geral, ela se divide em duas partes. A ótica física, que tenta estudar exatamente como a luz é, se onda, partícula, sua dualidade e tudo mais, e a ótica geométrica, que não se preocupa com isso, apenas trata a luz como um raio, tá? Um conceito de raio de luz que eu vou falar daqui a pouco, e estuda a sua propagação, né? E a sua interação com a própria matéria, ok? Bom, a luz em si é basicamente, né, no nosso ponto de vista aqui, uma onda eletromagnética. Já falamos bastante sobre isso, né? E da mesma maneira que nós estudamos a acústica para o som, que é uma onda mecânica, nós vamos estudar a ótica para a luz, que é uma onda eletromagnética. Tá? O conceito que nós vamos utilizar na ótica é, como foi dito, o de raio de luz, que basicamente, né, não explica muito bem o que é a luz, não entra no seu detalhe, não mostra exatamente a onda, pelo que a gente está entendendo que ela é, mas simplesmente diz qual é a direção e o sentido dessa onda. Tá? Então, por isso, esse raio de luz vai ser representado por uma flecha, tá? Como a gente está tendo aqui nesses desenhos que estão aí no slide. Tá? E aí, se nós juntarmos alguns raios de luz, né, um conjunto desses raios de luz, nós vamos ter o que a gente chama de feixe de luz. Tá? E o feixe de luz, ele pode ser convergente, todos eles indo para um mesmo ponto, ou divergente, saindo desse mesmo ponto. Mas tem a situação que ele não é nem um nem o outro, ou seja, ele é paralelo, ou seja, os raios de luz eles caminham lado a lado. Tá? Normalmente, né, esses raios de luz vêm de uma fonte de luz. Né? Todo corpo emite luz, todo corpo é uma fonte de luz. Só que eles se separam em dois tipos. Ou a fonte de luz primária, que produz a sua própria luz, né, que emite a luz própria, ou uma fonte de luz secundária. Tá? A gente também chama, né, fonte de luz primária de corpo luminoso e a fonte de luz secundária de corpo iluminado. Bom, uh, se a gente for parar para pensar, né, o Sol ele é uma fonte de luz própria, tá? Uma fonte de luz primária, ele emite sua própria luz. E a Lua? A Lua é uma fonte de luz secundária, porque ela não produz a sua luz. Quando nós vemos ela iluminando o céu, ela está emitindo a luz que ela recebeu do Sol, ok? Bom, dessa mesma maneira, a gente consegue separar a luz emitida por um corpo em dois tipos. Ou ela é monocromática, ou seja, ela é de uma única cor, tem, portanto, uma única frequência, um único comprimento de onda e assim por diante. Tá? A gente viu ali no espectro luminoso cada uma das faixas de luz ali com sua determinada cor. Tá? Bom, e podemos ter a luz policromática, que ela vai ser o resultado da composição de duas ou mais luzes monocromáticas. A mais conhecida delas é o caso da luz branca, que ela é resultado da composição de todas as luzes monocromáticas, que a gente vai ver também no finalzinho desse slide, tá bom? O Sol emite essa luz branca, que pode ser decomposta, como a gente vai ver depois, ok? Então tá, a luz, ela tem uma fonte de luz aqui, né? E a matéria do qual ela vai interagir, tá? Entre a fonte de luz e a matéria, há um meio onde essa luz vai se propagar. Esse meio também é classificado em três tipos. Primeiro, ele pode ser transparente, aquele que a luz passa sem ter nenhum problema, certo? Que é o caso do ar, é o caso do vidro, né? É o caso de plásticos e assim por diante, tá? Então, a gente vê através desse meio perfeitamente, tá? Vê com nitidez. O meio pode ser translúcido, como pode ser, por exemplo, né, um meio onde você vê, mas não vê com detalhes, tá? Então pode ser um plástico, pode ser uma garrafa,
né? Que você consegue ver através da garrafa, mas não vê detalhes. Pode ser aquelas cortinas de banheiro, né? Propositalmente translúcida, né? Para que você não veja detalhes do outro lado, né? De quem está tomando banho, e assim por diante. E o meio opaco é um meio qualquer, por exemplo, uma folha de papel, você não vê nada através dela, tá? Então, ela não permite que a luz seja atravessada, ok? Bom, dessa forma, né, a gente consegue agora entender que toda a ótica geométrica ela está baseada em três princípios. Toda ela, sim, quando a gente estudar espelhos, nós vamos ver que a teoria dos espelhos, da reflexão da luz, obedece esses três princípios. Nós vamos ver que na refração, ou seja, depois no estudo das lentes, também a ótica obedece esses três princípios e qualquer outro fenômeno que a gente tiver ótico, ele vai ter que respeitar esses três princípios, tá bom? Então, primeiro, o princípio da propagação retilínea da luz. Então, a gente pensa o seguinte: se o meio for homogêneo, ou seja, ele for igual assim ao longo de toda a propagação da luz, a luz não tem por que ter outro motivo a não ser se propagar em linha reta, ok? Bom, maravilha. O princípio da reversibilidade do raio de luz. Se eu tenho, né, uma fonte qualquer, um observador, e a luz fez vários e vários caminhos ao longo né, dessa propagação, se eu inverter a fonte e o observador, a luz vai fazer o mesmo sentido, né, o mesmo caminho, digamos assim, só que no sentido contrário, tá bom? Ela é reversível, por assim dizer. E o princípio da independência dos raios de luz, ou seja, é mais ou menos o seguinte: você tem dois raios de luz, certo? Se eventualmente eles se cruzarem, nada vai acontecer. Cada um vai seguir o seu caminho como se nada tivesse acontecido, tá bom? Então, esses três princípios que norteiam toda a ótica geométrica, tá? Falar um pouquinho desse princípio da propagação retilínea, porque a falta desse meio homogêneo pode gerar coisas muito interessantes, como no caso, né, dessa miragem. Então vamos pensar da seguinte maneira, né? Vocês veem claramente aqui na foto aqui da moto, né? E isso é muito comum, por exemplo, em estradas, né? Você olhar ao longo dela e parecer que ela está molhada, né? Para ter um reflexo aqui da própria moto no chão. Por que que isso está acontecendo? Bom, num dia comum, vamos dizer assim, né? Ou num ambiente comum aqui, a luz ela vai se propagar em linha reta, não é isso? E vai chegar ao senhorzinho aqui, que está inclusive de bengala, né? De forma tranquila, tá? Mas o que, que vai acontecer? Vamos pensar que esse chão está aquecido, como no caso do asfalto aqui, né? O asfalto aquece muito. E aí todo o ar que está aqui ao redor também passa a ser aquecido. Então o meio passa a ser não homogêneo. A parte próxima ao asfalto, vamos dizer assim, é um ar mais aquecido, mais rarefeito, por assim dizer, e a parte mais acima é um meio menos rarefeito, tá? E mais frio por consequente. E a luz, então, que iria andar em linha reta, ela vai fazer essa curvinha aqui, tá certo? Tudo por quê? Ah, mas a luz não anda em linha reta? Sim, mas o meio deixa de ser homogêneo, tá? Então, para nós, a impressão, né, que a gente tem, e basicamente é esse, né, que é o princípio de, de, de visão aqui desse senhor, é que ela tivesse em linha reta, né? Então ele segue uma linha reta por aqui e a parte dessa árvore vai ficar o quê? No chão. Por isso que ele vai ver o quê? Nesse caso aqui, parte da moto aqui no chão, certo? Então é por conta desse fenômeno aqui, né, da propagação retilínea, né, ou no caso não respeitando esse fenômeno, é que a gente tem esse fenômeno aí, essa coisa da miragem, tá certo? Bom, maravilha. Vamos falar um pouquinho sobre sombra e penumbra. Parece tudo a mesma coisa, né? Mas tudo está relacionado com o quê? Com o fato de termos fontes de luz que são pontiformes ou extensa. O que seria uma fonte de luz pontiforme? Que ela tem a forma de um ponto, tá? E o que seria uma fonte de luz extensa? Extensa, né? Ela tem um tamanho exatamente. Se você for pegar uma lâmpada fluorescente dessas compridas, né, que a gente tem em vários locais, tá na cara que isso é uma fonte extensa. E se eu pegar, por exemplo, né, a luzinha da lanterna, né, daqui que a gente vai ter,
ela vai ser uma fonte pontiforme, porque ela se comporta como um pontinho, tá? Mas tudo está muito relacionado com a distância, né? Tudo relacionado com a distância. A gente pode olhar uma estrela. Uma estrela é um pontinho, mas muitas vezes essa estrela ela tem um tamanho várias vezes maior que o Sol, tá? Então, tudo depende da distância, né? Se você pegar uma fonte extensa, numa distância muito grande, ela passa a ser o quê? Pontiforme, por assim dizer. Tá ok? Bom, isso é um assunto bem interessante. Mas, vamos pensar, agora que a gente já sabe sobre isso, vamos tentar entender o que é a sombra e a penumbra, né? Então tá aqui, ó. Vamos tentar definir que se por acaso eu tenho uma fonte de luz aqui pontiforme e um anteparo aqui, né? Um corpo aqui opaco que não deixa a luz passar. Então, quando a luz atravessar aqui, nós estamos desenhando raios de luz aqui, né? Uma parte, todo raio de luz que tem por aqui, ele não vai atravessar esse objeto. Portanto, nesse local aqui, vai haver uma região de sombra, ou seja, uma região que não consegue ser iluminada por essa fonte aqui. Ok? Tá, maravilha. E se eu tiver agora uma fonte de luz extensa? Legal, ó. Todo raio de luz que vier nesta direção aqui, ó, tá? Vier bem na frente aqui desse objeto aqui, ele não vai passar. Então, vou ter, da mesma maneira, a região de sombra. Porém, olha só, se eu pegar esse raio de luz aqui, ó, esse raio de luz aqui, ele vai estar bem na fronteira. Sendo que se eu pegar um outro aqui, ó, e ele vier aqui, parte dele passa. Então, nesta região aqui, que eu chamo de penumbra, uma parte dos raios de luz consegue passar. Não sua totalidade, mas uma parte pequena, tá? Então, o que vai acontecer? Nessa parte eu vou ter pouca luz. Não vai ser uma sombra completa, né? Total escuro. Porém, vai ter um pouquinho de luz. E aqui eu vou chamar a famosa penumbra, por assim dizer, tá? Então, os eclipses, vamos lá, ele funciona exatamente nessa situação, tá? Um eclipse nada mais é, nada mais, nada menos é, do que quando você tem a sombra e a penumbra ali nos seus astros é, estelares. O que vai acontecer aí? No caso, né, se você tem um eclipse solar, é quando o que vai acontecer? Eu tenho o Sol, a Terra e a Lua no meio, tá? A Lua não é perdão, o Sol não é uma fonte pontiforme, é uma fonte extensa. Portanto, ele vai se formar sombra e penumbra. Quem estiver na região de sombra vai ver um eclipse total. Quem estiver na região de penumbra vai ver um eclipse parcial, ok? A mesma coisa acontece com o eclipse lunar. Só que aí nesse caso, nós temos o quê? O Sol, a Terra, né? Desculpa, o Sol, a Terra no meio e a Lua mais para trás. Então, o Sol ele se mete entre as duas. E aí, como ele se mete entre as duas, a gente não vê a Lua iluminada porque o Sol está na frente, tá? Então, é a mesma situação que a gente vai ter. Vou ter uma região de sombra, que vai ter um eclipse total, uma região de penumbra, que vai ter um eclipse parcial, ok? Bom, há de se lembrar também que a luz ela tem uma certa velocidade, ela não é infinita, tá? E devido a essa velocidade, ela demora um certo tempo para chegar de um astro ao outro, de um ponto ao outro, por assim dizer. Estou falando astro, mas pode ser de um ponto qualquer, né? Se eu ligar uma lanterna, ela demora para chegar do outro lado. Claro que essa velocidade é muito grande, tá? Eu vou falar depois qual que é essa velocidade, mas ela é muito grande. Mesmo assim, ele demora um certo tempo. Se eu tiver uma distância muito grande, esse tempo passa a ser maior, tá? Só para que a gente saiba, devido à distância do Sol e da Terra, a luz demora minutos, 8 minutos e alguma coisinha, para sair do Sol e chegar até a Terra. Então tem uma brincadeirinha, né? Interessante, que se o Sol apagar, nós só vamos perceber que ele apagou 8 minutos depois, tá? Bom, mas se eu pegar estrelas, então, cada vez mais longes, elas vão demorar não minutos, não horas, mas anos para chegar até nós.
Então, a gente acaba associando uma medida de distância ao tempo que a luz demora para chegar, certo? Normalmente, né, não vamos falar em minutos, porque minutos é uma coisa pequena. A gente vai falar de coisas gigantes, tá? Ou seja, que demora anos. E aí é que surge a unidade de medida de distância que a gente chama de ano-luz. Ano-luz é uma unidade de medida de distância, que está relacionado com o quê? Com esse valor aí, 9,5 vezes 10 a 12. 10 a 12 é 1 e mais 12 zeros, só para você ver como isso é gigantesco, isso em termos de quilômetros, tá certo? Mas, não vamos fazer muita conta com isso não, só para que vocês saibam o que que é um ano-luz de verdade, ok? E para finalizar aí, a coisa toda, vamos tentar entender como que nós enxergamos um objeto. Por que que nós enxergamos um objeto? Porque o nosso olho, ele é sensível à luz. Então, qualquer luz que chega ao nosso olho vai ativar umas células lá que vai chegar até o nosso cérebro. Nós vamos ver isso posteriormente também. Então, se o objeto for luminoso ou iluminado, né, ainda assim nós vamos enxergá-lo, porque vai chegar essa luz no nosso olho. Ok? Bom, e aí pensando nisso, vai a pergunta: por que que eu vejo um objeto vermelho? Porque ele está emitindo luz vermelha. Tá, tudo bem, mas ele está no sol, né, na luz do sol, então a luz que chega nele é uma luz branca. Verdade. E aí a gente sabe que a luz branca é formada por todas as cores e que, portanto, né, ele vai absorver todas as cores, exceto o vermelho, que ele vai emitir. E aí eu vou observar essa luz que ele emitiu, ok? Bom, se você pegar um objeto que é vermelho na luz branca e colocar ele na luz verde, o que que vai acontecer com ele? Ele não vai emitir vermelho, ele vai emitir uma mistura lá daquelas duas cores, vai parecer um marronzão, uma coisa assim meio feia, tá? Mas ele não vai parecer mais vermelho, tá? Porque ele só é vermelho na luz branca, tá certo? Bom, a gente sabe essa coisa que a luz branca é a decomposição de cores por um experimento do Isaac Newton, tá? Tem do texto aí que eu botei para vocês. Mas é basicamente isso. Se você tiver uma luz branca, ela vai bater aqui num prisma, por assim dizer, e vai ficar decomposta nas várias cores, ok? Eu posso também fazer o contrário, pegar todas essas cores e compô-las formando a luz branca. Nesse caso, seria o tal do disco de Newton, tá? Eu vou pegar um disco aqui, tá certo? Eu vou dividir ele em vários setores, tá? E vou pintá-los, cada uma das 7 cores do arco-íris aqui, tá certo? E depois eu ponho para girar esse cara aqui, como um disco, tá? Você pode colocar um lápis aqui no meio, ou pode colocar numa furadeira, sei lá, e ligar isso daqui. Ele vai ficar girando, 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 e você vai ver ele branco, tá? Na verdade, você não vai ver ele totalmente branco, porque só tem as 7 cores aqui. E quando ele decompõe em todo o espectro de cores. O que quer dizer com espectro de cores? Que, claro, né? Aqui é uma coisa discreta, né? Entre o vermelho e o verde existe uma gama de cores aqui, né? Tem um degradê aqui que passa de um para o outro. E aqui a gente não representou, a gente simplesmente fez um truncamento aqui, né? Então dá para perceber aqui na brincadeira que você tem realmente uma série de cores aqui. Bom, é isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Leiam o texto aí, feito por ela. E a gente continua com a próxima parte aí de ótica para vocês, ok? Então, até mais.